Senhor Ministro, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários de Estado, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, demais autoridades, civis, militares e religiosas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. A reabilitação urbana no Porto e do Porto não é um objetivo desta Câmara. Não é um objetivo político deste Presidente da Câmara, deste ou de qualquer outro Executivo ou de qualquer Ministro ou Governo. A reabilitação urbana do Porto é um desígnio da cidade que a desenha e define. E quando está em causa um desígnio desta envergadura, não pode quem exerce funções públicas, eleitivas ou não eleitivas, arrogar-se à condição ilusória de dono de uma razão ou de objetivos que não sejam os da cidade. Porque, se o fizer, estará a trair o seu mandato e, em consequência, estará a fazer mal à cidade e à coisa pública. A cidade do Porto é o seu património, naturalmente. É a sua história, é o seu edificado, é o seu extraordinário casario que beija o Douro. Mas a cidade do Porto é, sobretudo e principalmente, o conjunto dos portuenses que tenho a honra de representar, sem distinção de origem, de riqueza, de ideologia ou convicções. E é para essa cidade, a cidade das pessoas, que a reabilitação é um projeto maior. Um projeto que em muito ultrapassa esta ou aquela intervenção num espaço público ou num imóvel. Porque, em medida muito importante, a reabilitação vai influenciar as condições em que a urbe é ou não confortável, em que a urbe é ou não comunitária, em que a urbe é vivida e mostra ou não capacidade para atrair investimento e riqueza. Sob esta perspectiva, compreende-se que hoje me seja especialmente grato poder afirmar que ganhou a reabilitação urbana no Porto, como consequência primeira da existência da SRU Porto Vivo. E ganhou porque há homens e mulheres que se quiseram pôr ao serviço do interesse público, que é também, por definição, o interesse da cidade. Nessa medida, não ganhou A nem ganhou B, não perdeu A nem perdeu B. E que, ganhando a cidade do Porto, ganham todos os portuenses, mas ganha também, especialmente, o país. Escrevi no passado que o Porto não deve agradecer o que lhe é devido. Reafirmo aqui de maneira frontal e com a serenidade de quem acredita ser este um princípio indiscutível. Um princípio tão válido no plano individual como no plano coletivo. Ninguém deve agradecer o que lhe é devido. A parceria entre a Câmara Municipal do Porto e o Governo nesta matéria nunca deveria ter estado em causa ou ter sido objeto de conflito. Não se justifica, portanto, o agradecimento quando é reconhecido o que nos era devido por direito, por justiça e por razões elementares de equidade. E aqui honro, nesta cerimónia, aqueles, e estão aqui muitos, que nunca se resignaram à fatalidade, fosse por interesse partidário ou por interesse eleitoral. Mas, se não agradeço, nem por isso deixo de felicitar. Felicito, em primeiro lugar, a nossa cidade, o Porto, que volta a garantir, com caráter estável, um instrumento efetivo e dotado de meios para fazer o que tem que ser feito. É um instrumento sério e de bom nome, como é, comprovadamente, a SRU Porto Vivo. Felicito também os presentes por uma questão de elementar justiça e de muita gratidão. Quase todos, se não todos os que hoje aqui se deslocaram para assistir a este ato, empenharam-se neste processo de uma forma mais ou menos direta. Uns mais do que outros, uns mais ativamente e outros assinando por baixo aquilo que perceberam como causa comum. Todos, estou certo, desejavam genuinamente este desfecho. Citando Manuel António Pina, não só o Porto foi feito à medida dos seus habitantes, como estes feitos à medida estrita da cidade, intransigente e generosa. Finalmente, felicito o Governo de Portugal,
aqui representado pelo Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, pela Sra. Secretária de Estado do Tesouro e pelo Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, por ter compreendido. Não o Presidente da Câmara, este ou o anterior, porque não é disso que se trata, mas por ter compreendido o Porto. Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, minhas senhoras e meus senhores, tal como vejo e leio, o memorando que acabamos de firmar tem duas dimensões. Tem uma fortíssima dimensão simbólica. Tem depois uma não menos importante dimensão pragmática. Do ponto de vista simbólico, a Câmara Municipal do Porto e o Governo de Portugal dão um sinal muito relevante, um sinal que vai chegar aos portuenses, aos que não o sendo, acham a nossa cidade interessante para viver, e aos investidores. Todos sabem que, doravante e de forma estável, o país está empenhado num porto com capacidade para fazer o seu caminho na área da reabilitação urbana, sem sobressaltos, sem dúvidas e sem hesitações. Dir-se-á, este é apenas um aspecto simbólico, pois sê-lo-á, mas seria um erro grosseiro desvalorizá-lo. Não se pense, no entanto, que a importância da CERU Porto Vivo se fica pela dimensão simbólica que tem. Com efeito, em uma década de funcionamento, a sociedade investiu um pouco mais de 50 milhões de euros de fundos públicos na reabilitação urbana do Porto. Mas esses 50 milhões alavancaram investimento privado que se aproximou dos 700 milhões de euros. Muito desse investimento é estrangeiro e produziu não apenas reabilitação de habitação no centro histórico, mas também, por exemplo, importantes unidades hoteleiras de qualidade que têm contribuído para que o Porto se continue a projetar como um dos melhores destinos turísticos europeus. A reabilitação urbana que aqui tem vindo a ser feita não é importante apenas para a cidade, pelo que representa de dinamismo económico local, de repovoamento ou de imagem. O processo de reabilitação urbana da cidade do Porto é, por outro lado, muito importante para o equilíbrio das finanças públicas do país e para a coesão económica do nosso tecido social. A criação líquida de emprego que a reabilitação implica, os lucros que induz nas empresas dedicadas ao setor, o valor acrescentado criado nas transações de materiais e nas transações imobiliárias e o valor induzido no turismo, tudo isso representa uma coleta acrescida para as finanças públicas em segurança social, IRS, IRC, IMT e IVA. Ou seja, não bastasse o valor simbólico desta parceria, firmada em nome de um desígnio da cidade, a dinamização da reabilitação urbana no Porto é benéfica para o Estado num sentido mais amplo e geral. Até por isso, defendi, e aqui volto a defender, que a cidade tem a expectativa legítima de que o Estado, também em interesse próprio e para seu benefício, devolva ao Porto uma parte do que arrecada em coleta fiscal com o processo de reabilitação, porque dessa forma transformará essa parcela em investimento reprodutível e gerador de mais coleta. No domínio do concreto, a reabilitação urbana é também o caminho do repovoamento. Como sempre disse, as cidades não se repovoam por decreto, de nenhum presidente, de nenhum ministro. São as políticas continuadas e sedimentadas que vão fazer com que o Porto possa inverter uma tendência nefasta e perigosa de despovoamento. Tenho-o dito também, esta é a tarefa de uma geração, não de um ou mais mandatos políticos. Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, minhas senhoras e meus senhores, o acordo entre a cidade e o Governo está expresso no texto do memorando que garante o funcionamento da SRU Porto Vivo e resolve, a contento de ambas as partes, um diferendo antigo e que alguns diziam ter chegado a um beco sem saída, a um ponto de não retorno. Demonstra-se que quando as partes estão dispostas a encetar negociações francas e leais, não existem becos sem saída, nem pontos de não retorno na ação política. Se este é o meu entendimento sobre a ação política, não posso deixar de aqui dar testemunho público de como,
Ao longo das negociações entre a Câmara do Porto e o Governo, sempre senti abertura para se atingir um consenso. E isso mesmo quando, por vezes, esse consenso nos parecia tão difícil, tão difícil. O acordo entre a Câmara e o Governo envolveu, por outro lado, a composição da nova administração da SRU Porto Vivo, uma vez que aquele que preside a SRU Porto Vivo é indicado pelo Governo, dispõe da Câmara daquilo que, em linguagem corrente, se designa como um direito de veto. Também neste ponto o consenso foi possível e mal ficaria se a isso não fizesse menção. Direi tão só em concreto, e aqui, que o representante da Câmara Municipal do Porto no Conselho de Administração da SRU Porto Vivo será o arquiteto Rui Losa. O seu currículo, o seu percurso de vida e competências acima de norma dispensam comentários adicionais. Porém, e se necessário fosse, põe em evidência o quanto esta Câmara considera e valoriza estrategicamente a reabilitação urbana como verdadeira política da cidade, muito para além das medidas avulsas ou da simples proclamação. O acordo entre a Câmara Municipal do Porto e o Governo é muito importante e é do presente, mas projeta-se para lá do presente. Realmente, a reabilitação urbana na cidade do Porto não se esgota na SRU Porto Vivo e nas respectivas competências. Espraia-se com um alcance mais transversal e profundo na tessitura da cidade. Permito-me, a título de mero exemplo, referir 2 tópicos que o confirmam, um dos quais preocupa muitos, até para lá dos muros da cidade. Em primeiro lugar, a questão da isenção de IMI nos centros históricos classificados como Património Mundial pela Unesco. Sabe-se como, com base numa interpretação, a meu ver, esdrúxula, alguns serviços do Estado têm entendido que essa isenção não deve, como é de direito, ser concedida de forma geral. Sabe-se depois como as cidades do Porto, Guimarães e Évora estão unidas na exigência de que seja reposta aquela isenção, pacificamente aceite que foi durante muitos anos. Note-se, aliás, que nem discuto se esta solução geral de isenção é a melhor, ou se outras soluções não poderiam ou deveriam ser testadas. Do que se trata, no entanto, é do que está. E pôr em causa de forma arbitrária o que está, põe da mesma sorte em causa a salvaguarda de um princípio fundamental de confiança e de estabilidade das expectativas. Até por isso, muito me congratulo por o Executivo Camarário ter ainda há dias decidido aprovar, por unanimidade, uma moção sobre este assunto. Em segundo lugar, e porque do futuro importa também falar, deixem-me que faça referência a uma resolução recente da Assembleia da República, em que, e digo com aplauso, o Parlamento recomenda ao Governo a criação de um programa especial para a regeneração das Ilhas do Porto, com alocação de fundos comunitários e a ser executado em parceria com a Câmara do Porto. A Câmara do Porto, a que presido, está disposta, se para isso houver disponibilidade do Governo, a apresentar a breve prazo uma proposta sobre este assunto que sirva de base para negociações que poderemos desenvolver, tendo em vista enfrentar uma situação que, nesta cidade, é ainda, embora muito menos do que no passado, grave do ponto de vista social e humano. É tempo de terminar. Hoje, como se demonstrou, ninguém perdeu. Ganhou o Porto, ganhou Portugal, ganhamos todos. Porque o memorando firmado nesta Casa do Infante confirma, pela positiva, aquilo que uma vez disse o presidente Jimmy Carter. A não ser que ambas as partes ganhem, nenhum acordo pode ser permanente. Cabe-nos agora olhar em frente e fazermos o nosso dever. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por terem vindo.